Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é dia 25 de janeiro. E aí, Sérgio? Já? 25 de janeiro, chegar mais perto. Pô, mas então o meu calendário aqui tá errado. Não, o teu calendário vai estar errado em março. Ah, em março? Em março vai estar errado, mas na agenda, né? É. Fora isso, tá certíssimo. Tá certo. Então, bom dia, Bonese, bom dia a todos, né? Que bom poder voltar de novo depois de 15 dias, né? Porque a semana passada nós gravamos lá no sindicato. Verdade, a Santina já está nos acompanhando. Santina REC, conhece? REC, tem alguns lugares que a expressão é REC, que é Caxias, Sim. E em outros lugares é REC. Não, mas é REC. É REC, né? REC tem bastante REC aqui em Vacaria também. O nosso vice-prefeito também é REC, né? Verdade, é o Renato. O Renato REC. Caxias, São Marcos tem bastante. Aqui no Monte Alegre tem várias famílias dos RECs aí, né? Então, que bom. Obrigado, Santina. Vai curtindo aí, vai compartilhando também as nossas informações, que é importante, né? Tu já tá afiadíssimo, 100% conectado, né? Olha, curtindo, não, mas compartilhando. Mas precisa, né? Precisa, rapaz. Senão tá louco, senão nós ficamos fora das conexões aí da tecnologia. Verdade. Bom, Sérgio, vamos fazer o seguinte. Antes de iniciar o programa, que vai ao ar amanhã, na Rádio Fátima, entre 1h e 1h30 da tarde, eu tenho que fazer sempre esse pedido, né? Que você compartilhe, que você curta, que você comente, pode comentar assuntos que você quiser, que nós vamos dando jeito de responder e interagir também, quem sabe complementando algum tipo de comentário que você venha fazer. E naquele questionário que a gente fez lá no final do ano passado, início desse, questão das estradas, qual era o mais preocupante no meio rural? Nós deixamos de colocar aqui, né, um resultado. Olha, Sérgio, é difícil de dizer o que é o mais preocupante. Todos eles são preocupantes, né? Desde educação, estradas, que mais que tinha? Saúde e comunicação. Comunicação. No próximo programa nós vamos divulgar aqui no programa, acho que já é o mês de fevereiro. Já é fevereiro. Já é fevereiro. Aí nós vamos divulgar. Dia 2 de fevereiro. Eu acho que sim, né? No próximo sábado, então nós vamos divulgar aqui o resultado que essa nossa pesquisa nos traz. Não é pesquisa, não né? É científica, mas enfim. Exatamente. Olha só quem está nos acompanhando, o Giovanni Rossi. Conhece o Giovanni? Olha só, o secretário de obras lá de Muitos Capões. Verdade. Um abraço, Giovanni. Falar no secretário de obras, ontem nós estivemos participando, eu e o Elton Magero, da reunião do Conselho de Administração do Sicredi, e eu acho que avermelhou as orelhas do Giovanni Rossi. Falamos praticamente dele na viagem toda, mas falamos de bem do Giovanni. E eu cheguei a dizer várias vezes para o Elton que as nossas estradas do interior aqui do município de Vacaria nunca estiveram tão bem e tão boas enquanto era o Giovanni, o secretário de obras aqui de Vacaria. Pelo menos a gente tinha como conversar com ele. Sempre foi uma pessoa aberta, enfim, para a gente dialogar e conversar, porque ultimamente agora as coisas se complicaram um pouco. Por que será que o pessoal não conversa e tudo mais? Pois olha, nós recém estamos saindo agora de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, da Agricultura, e um dos temas de novo foi a questão falado aí a questão da Secretaria de Obras com relação às estradas do interior e tal, cada vez pior, né? Então, você chegou ali a trazer algumas sugestões até de fazer curso para o pessoal, né? Então, sei lá o que está acontecendo, acho que falta realmente visão para quem está na administração, né? Conhecer a realidade. E eu tenho andado ali em Muitos Capões também, a gente percebe que as estradas elas são arrumadas, são consertadas, e a durabilidade das estradas elas têm se mantido, elas têm se conservado mesmo com todos esses períodos de chuvas ali, enfim, né? Então, que bom, né? Que pelo menos alguém olhe a estrutura da estrada para se manter. E tem serviços, Bonese, que precisa alguém da administração, quando chove, passar nas estradas para ver onde realmente tem o problema, né? E isso, infelizmente, aqui não acontece. Sérgio, essa semana ainda, antes de iniciar o programa, bem rapidamente, eu vi uma manchete, eu não cheguei a ler a notícia de que o pessoal estava trabalhando no meio rural, nas estradas. Me parece que sim, tem algumas áreas aí, algumas regiões aí que as máquinas estão realmente trabalhando, né?
É o que a gente espera. Vamos aguardar que dê Exatamente. resultado. Vamos começar o programa então. Vamos Mas lá. antes, um abraço a Audrey Onliboni Ferreira. Obrigado por tua participação e audiência, está nos acompanhando. 3, 2, 1. Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 26 de janeiro de 2019. Um dia me perguntaram assim, Sérgio Pauleto, é a gente que passa pelo tempo ou é o tempo que passa pela gente? O que passa? É a gente ou o tempo? Seja bem-vindo, Sérgio Pauleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR. Como é que você está nesta tarde de sábado quente, uma semana abafada? Só faltou aqui na região de Vacaria o mar, porque o calor e o sol estava de praia. Mas, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Realmente foi uma semana aí bem diferente, mas em algumas regiões aí o mar quase, né? Porque chovia quase todo dia, né? Verdade. Em algumas poças de água aí nas propriedades aí, na alguma, como é que a gente chama, naquelas canhadas de campo, onde faz aquelas açudes, né? As bacias? Nas bacias dava até para tomar um banho lá, dava para se bronzear também, porque põe calor nisso. Eu estive em Porto Alegre na terça e na quarta, pensa num calor, eu acho que estava 40 graus no mínimo lá, né? E aí se tu andasse na rua, então pior ainda, né? Pior ainda, mas faz parte, eu acho que estamos no verão, né? E isso faz parte. O que preocupa é daqui a pouco, se daqui para frente a previsão, né? Apesar que não tem previsão de seca, mas a gente sabe que o tempo é que nem tu disse, né? Se somos nós que passamos no tempo, é o tempo que passa pela gente. Daqui a pouco pode mudar e pode trazer aí transtorno para a agricultura, né? Torcer que não traga mais problemas. A gente tem visto na região da fronteira, e eu conversava com o Nelson, com o seu Vanderlei, que são diretores da federação, e o que a gente viu lá agora essa semana, que naquelas regiões lá, os prejuízos, principalmente na área do arroz, e também no soja, enfim, é bastante grande, né? E os prejuízos por causa da chuva. E aqui, por enquanto, a gente não tem visto isso, mas torcer que isso não aconteça, né, Bonese? Verdade. E pela pergunta que tu faz, é óbvio que somos nós que passamos pelo tempo, né? Nós não ficamos aqui, o tempo continua. Verdade. Né? Só vira ano, passa os meses rápido, né? Tão rápido que a gente não se dá conta, quando vê é início de mês e já é final, né? E quando a gente vê, a gente praticamente completa o nosso ciclo de vida aqui, cumpre o nosso papel, que às vezes deveria a gente ter mais tempo de vida aqui para tentar, quem sabe, ajudar a melhorar, né, as condições de vida, enfim, mas é isso que a gente se propôs a fazer. É isso que Deus nos deu para cada uma missão e isso que nós temos que fazer aqui na Terra. Mas com a tecnologia agora cada vez mais avançada, novos medicamentos, novos tipos de tratamento, a alimentação regrada, eu creio que a pessoa vai viver até os 120 anos. Pelo menos o Temer disse, né, ali no ano passado, acho que foi em 2018, que nós vamos chegar daqui uns anos a 140 anos, né? Então, o falecido pai dizia que a pessoa, para começar a viver a vida, tinha que viver pelo menos 150 anos. Senão não tem graça, ele dizia. Na hora que começa a ficar bom, a gente morre, né? Então, teria que viver pelo menos 150 anos. Mas, Bonese, assim... Mas e a Previdência daí, como é que fica? Esse pessoal aposentado, aposentadoria mais tarde ou mais cedo? Tu entendeu a pergunta agora, né? Eu entendi a pergunta, justamente era esse o assunto que eu queria trazer. No programa de sábado passado, nós fizemos alguns comentários aqui com a preocupação que a gente tinha com relação o que podia acontecer com relação à Previdência. E, escutando o programa no sábado, nós já sabia da medida provisória 871, que ela foi assinada na sexta-feira passada à noite, né? Que praticamente mudou tudo
com relação à aposentadoria do agricultor familiar. Conta isso, Sérgio. Conta então, tudo. Eu estou aqui com a medida provisória, tem vários pareceres já jurídicos, enfim. A medida provisória, são 18 páginas, né? Primeira coisa, ela tira do sindicato a emissão da declaração de atividade rural. Quer dizer, o sindicato hoje não emite mais documento nenhum para encaminhar a aposentadoria do agricultor ou da agricultora familiar. Eu trataria o seguinte, me desculpe aqui quem é político, quem gosta do presidente Bolsonaro ou deixa de gostar. O que o presidente fez com os agricultores familiares, com os assalariados rurais, ele fez uma bandidagem. Eu trato ele como um bandido, né? E o que ele fez com os sindicatos também. Quer dizer, o que ele quer é acabar com os sindicatos, terminar com os sindicatos, evitar que os sindicatos, aliás, que o trabalhador passe pelo sindicato, porque a partir de agora, já a partir de segunda-feira agora que nós passamos, quem vai dizer se o agricultor é ou não agricultor são essas empresas de assistência técnica. Agora, ele não diz quem é que é as empresas. Pode ser a Emater, pode ser uma empresa que se constitua para prestar assistência técnica para os agricultores, pode ser as secretarias de agricultura que vai dizer que o agricultor, o trabalhador é agricultor ou não. Então a gente pergunta o seguinte, essas pessoas conhecem, sabem de que realmente o agricultor é agricultor, ou o agricultor tem toda essa relação com o sindicato? E outra coisa pior é de que, dentro dessa medida provisória, e ele mesmo fez um comentário nas redes sociais e na imprensa brasileira, e o pior é que ele foi dizer isso lá em, como é que ele estava? Davos, agora essa semana, que os maiores falsificadores de aposentadoria são os sindicatos, né, que tem que terminar com os sindicatos por isso. Né? Então, veja bem, isso é uma verdadeira acusação que ele está fazendo. Tem que provar, né? Vai ter que provar, tem inclusive que provar. a FETAG, a FETAR e a própria CONTAG já estão fazendo com que ele prove isso judicialmente. O pessoal lá em Brasília podia se movimentar, não, já né? estão fazendo isso, Bonese. Eu já tenho, inclusive, o material aqui que já veio, né? Ele vai ter que provar isso. E o pior de tudo isso é de que mais de 2,5 milhões de benefícios hoje que estão sendo pagos no Brasil, como pensão por morte, auxílio-doença, auxílio funeral e aposentadoria, vão passar por revisão. Podem acontecer até aí dos últimos 10 anos para cá, todo mundo, quem se aposentou, vai passar por uma revisão. E a ideia do governo é cortar. E dentro da medida provisória também, a ideia do governo é o seguinte, a partir de agora, pensão por morte, enfim, outros benefícios também, é de que não seja mais pelo salário mínimo, e sim um percentual sobre o salário mínimo, que não possa chegar ao valor do salário mínimo. Então, realmente, aquilo que ele fez com o agricultor familiar é uma verdadeira bandidagem. Isso é realmente o que nós estamos interpretando. Acho que ele está brincando com a agricultura familiar, sabendo que a agricultura familiar aqui no Brasil, 70% de tudo que nós nos alimentamos no café da manhã, no lanche da manhã, ao meio-dia, no lanche à tarde, à noite, claro, quem tem poder aquisitivo para comprar um lanche, enfim, vem da agricultura familiar, né? E esperamos e torcemos e rezamos a Deus para que ninguém bote na mão deste governo a reforma do movimento sindical brasileiro, porque aí sim ele vai extinguir, vai terminar com os sindicatos no Brasil. Esta é a vontade do governo Bolsonaro, esta é a vontade do nosso digníssimo ministro aqui do Rio Grande do Sul, do Onyx Lorenzoni. Infelizmente. E a gente sabe que aqui em Vacaria teve muitos trabalhadores que votaram para os dois, infelizmente. Né? E eu quero fazer aqui uma outra reflexão, Bonese, falando disso.
Até porque agora nos falta aí a regulamentação dessa medida provisória, e aí posteriormente nós vamos estar falando aqui. Também, Bonese, se questionar o seguinte, o que o presidente foi fazer lá em Davos? Gastar o dinheiro nosso do Brasil? Se ele foi lá e fez uma fala de 6 minutos, parece. 6 minutos, só falou bobagem. Tá? Aí ele tinha outros compromissos, ele não foi nos compromissos para poder ficar se recuperando, porque ele tem uma cirurgia agora no final do ano. Mas qual é o custo de ter ido lá, enfim, quer dizer, tem várias coisas que a gente precisa começar a se perguntar. O que o Brasil tem a ver com a questão da Venezuela, se posicionar a favor ou contra? Eu já vi algumas coisas dizendo o seguinte, bom, se realmente der uma revolução, de guerra na Venezuela, o Brasil vai ter que ir lá ajudar. Tia, nós não temos problema aqui no Brasil para resolver? Verdade. Né? Nós ouvimos ontem de manhã na Rádio Fátima, aqui na nossa Rádio Fátima, o Estado, por exemplo, deve 6 milhões, 5 milhões de reais para o município de Vacaria só na área da saúde. Deve 700 mil reais para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Como é que está a segurança? Como é que está um monte de coisa? Então, o que tem que se envolver com outros países? Deixa eles resolver o problema deles. Vamos resolver os nossos aqui. E uma outra questão, Bonese, que nos assusta e começa a nos trazer uma preocupação, saiu um decreto 9.642, agora nesses dias também, finalzinho de ano, início agora de 2019, reduzindo o subsídio da energia elétrica para os agricultores e produtores rurais. Eu vi isso, Sérgio. Tá? Então, todos os agricultores, produtores rurais que têm uma conta de luz lá no meio do rural tinham um subsídio que o governo pagava. Cortaram isso também. Agora vai pagar igual o meio urbano. Vai pagar o valor do meio urbano, que chegava de 10% até 30%, dependendo aí, tinha normas, né? Eu não tenho aqui as normas. Inclusive vai pegar algumas empresas aqui de Vacaria. Mas claro, vai pegar o pessoal da maçã, vai pegar todos fortemente, os né? Que eles têm subsídio. Imagina alguém que tem uma câmara fria, por exemplo, lá no meio rural, o que tinha de subsídio, por exemplo, 30% daqui a pouco, ou 10%, quanto a menos eles pagariam, que poderiam investir em mais emprego, em ampliar, né, a produção, enfim, para gerar emprego, agora vão ter que pagar de energia elétrica. Então, quantas pessoas se iludiram na hora de votar com promessas e tal? Sem falar nessa questão do armamento e tal, que isso aí, na verdade, vai ser o quê? Para dar mais arma para os bandidos, para os marginais, né? E sem falar naquela questão do Rio de Janeiro, do filho dele envolvido com as milícias e tal lá, com a bandidagem. Então isso realmente, Bonese, nós estamos falando aqui, não é com relação a ser a favor, contra do governo, é para mostrar um pouco para os nossos associados e quem nos acompanha através do programa Vida Rural e através também das redes sociais, o que a gente está percebendo, vendo, analisando, percebendo o que a gente está perdendo de direitos. Fazer o seguinte, Sérgio, uma pausa, os comerciais, e a gente já volta então trazendo mais informações sobre esse tema e também a agenda desta semana e da próxima e alguns avisos também. É um instante só e a gente já volta. Deixa eu só ajeitar aqui, já vamos recomeçar. Mas antes de recomeçar, mandar um abraço para a Sônia. Conhece a Sônia? Sonimar Avantajo. Está nos acompanhando, pois é a nossa colaboradora lá do sindicato. Então, mais uma vez, a Sônia, Giovanni, Santina, Cleiton Marcolin. Ô, Cleiton, tá no sítio ou tá na cidade? Manda um abraço lá pro teu pai, Jaime. O Jaime estava na reunião do Conselho da Agricultura. Ele trouxe a encomenda? Não, ainda não. Segundo ele, disse que está verde ainda. Tá bom. A Isabel Vieira também está nos acompanhando e a Audrey. Por favor, compartilhe, comente. Faça algum comentário aqui, a gente vai trazer à tona aqui no programa também. Vamos recomeçar. 3, 2, 1. E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Lembrando que hoje é sábado, dia 26 de janeiro de 2019. É tempo, viu? Tá passando o tempo. Olha aí.
E daqui a pouco já é final do ano de novo. Tá voando. Verdade. Sérgio, falando em voando, esta última semana também tu esteve em Porto Alegre, em outros compromissos. Por favor, como é que foi a tua semana? Não, acho que só antes, Bonesi, voltando no tema do bloco anterior, Sim. Só para como um aviso, uma orientação de todos aqueles agricultores, agricultoras, enfim, aqueles que estão precisando de orientação com relação à aposentadoria, né, busquem passar no sindicato. A gente tem todas as orientações, né, de como deve se proceder agora, como deve fazer, como não deve fazer também, né. Então todas as informações a gente está recebendo lá, claro, são muitas, né. Então procurem aqui em Vacaria com a Sônia, com a gente mesmo, e lá em Muitos Capões, então, com a Karine, que as duas colaboradoras nossas têm todas as informações necessárias. Bom, nessa semana, Bonesi, que nós estamos chegando ao final, nós tivemos na segunda-feira de manhã uma reunião com o pessoal da RGE, e aí tu pode me ajudar também, né, Bonesi? Exato. Porque tu estavas presente lá também, uma reunião bem interessante. Uhum. Era até para que hoje o pessoal da RGE pudesse estar participando deste programa também para esclarecimento, porque muitas vezes a gente tem cobrado do pessoal algumas coisas assim, mas a RGE não vai fazer as ligações quando falta luz, a RGE demora, enfim e tal. Tem muitos critérios para isso, eles têm que observar, inclusive normas da própria ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, uma coisa assim. Para a gente exemplificar, ela colocava o seguinte: depois de um temporal, vamos colocar uma situação bem difícil, que geralmente acontece, né? E pega o meio rural e vamos pegar a situação lá da Capela de Fátima, um lugar mais distante, para a gente tentar trazer um exemplo bem extremo assim. E lá fica a falta de energia. Bom, esse é um ponto, a falta de energia lá no consumidor. Eles não podem simplesmente chegar lá e ligar aquela casa, fazer a irrigação, aquela casa, porque eles precisam fazer todo o mapeamento de toda a rede, e por isso que muitas vezes demora. E se não bastasse isso, quando a equipe da RGE chega lá naquele ponto, antes disso ela precisa restabelecer a energia dos meios de comunicação, primeiro lugar, depois hospitais, me ajuda aí, segurança, empresas, e depois é no consumidor final. Exatamente. Então, e aí, por exemplo, se é uma família só, ela fica por último, se tem 2, 3 famílias, se é uma comunidade toda, então tem um regramento. Os critérios, né? Critérios, regras, enfim. Então, eles viriam para este programa e, em função de tempo e tal, eles não conseguiram. Nós estamos negociando com eles negociando no sentido de conversar, né? Sim. Que eles venham num programa nosso para explicar como é que funciona isso. Por exemplo, ela colocou, se tiver uma árvore, por exemplo, por cima dos fios da luz, eles não podem chegar lá, a empresa que faz serviço, chega lá e passar a motosserra, derrubar e tal. Eles têm que ter autorização do IBAMA, lá enfim, dos órgãos ambientais, para poder fazer isso, que chega a demorar até 2 anos para conseguir a liberação disso. Então, pelo menos o que a menina que esteve lá nos passou, né, são regras, são normas que demoram, né? Então, para isso também, claro, a gente não está aqui defendendo a RGE. Né, a gente está trazendo o resultado de uma reunião. De uma reunião, né? Nós solicitamos, inclusive, para que eles agilizem esses serviços e tal. Na próxima reunião nossa da liderança, que vai ser em março, dia 12, se não me falha a memória, eles vão estar participando, inclusive, da nossa reunião de liderança, uma equipe de técnicos expondo tudo isso, explicando tudo isso, para que a nossa liderança também possa ir lá nas comunidades e explicar como é que funciona isso, né? Até para a gente poder facilitar esse andamento aí das questões que a gente tem. Tá? Então, favor, essa foi a reunião. Isso. Na segunda-feira ainda aconteceu a reunião do Condica, lá em Muitos Capões, onde a Karine participa. Na terça e na quarta-feira nós tivemos a reunião da direção da FETAR, lá em Porto Alegre, onde a gente analisou aí várias questões de encaminhamento, serviços, como é que a gente vai estar trabalhando este ano de 2019 com relação à diretoria da FETAR, né? Com os sindicatos aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, até porque existe a região sul aí que a gente trabalha em conjunto, e uma das questões que praticamente nos levou quase um dia todo de discussão é como é que nós vamos fazer frente a todas essas reformas, enfim, que o governo está propondo.
E o que é mais triste ainda é de que tem um novo projeto preparado para se fazer uma nova reforma trabalhista. Né? Este ano ainda, 2019, vai estar sendo mexida na reforma trabalhista de novo. Querem tirar mais direito ao trabalhador. E essa questão da medida provisória aí, da questão da aposentadoria, enfim, rural, essa é uma medida provisória. Vai vir o projeto de reforma da trabalhista, que é muito mais pesado do que isso. Então, o que se encaminhou lá é que nós vamos ficar atento a isso, que nós vamos precisar estar indo para Brasília seguido, que trabalhadores nossos aqui de vacaria, do Estado, enfim, vai ter que estar preparado que se precisar perder um dia ou dois de serviço e perder o sábado e domingo, às vezes ele vai ter que fazer isso também para poder, se for preciso, ir para Brasília também para dizer, não, eu sou um assalariado, eu estou sentindo no bolso as percas dos direitos e chegar lá e dizer, olha, assim não dá. Tem que manter os direitos movimentar Brasília. Como uma Brasília. vez eu fui testemunha. Exatamente. Tinha perto de 10 mil pessoas lá e funcionou naquela época. Funcionou, até porque lá se criou o primeiro plano nacional do assalariado rural e tal, né? Então, tem vários desdobramentos aí que, inclusive, uma hora dessa nós podemos até ouvir aqui uma entrevista do Nelson, que é o nosso presidente, né, nos próximos programas, para ele fazer aqui um apanhado geral do que a gente encaminhou. Mas tem muito trabalho pela frente, pena que os recursos são curtos também, né? Nós vamos ter que, dentro daquilo que a gente tem nos recursos financeiros dos sindicatos, da federação, dar jeito mesmo assim de ir para lá. Como é que a gente vai? De bicicleta, de carro, de ônibus, vamos pegar ou a pé. Ônibus aí, vamos embora. E vai ter que ir, né? De um jeito ou outro, nós vamos ter que representar nossas categorias. Na quinta-feira, Bonese, nós tivemos a reunião do Conselho de Administração e aí vem novidades. Opa! Aí vem novidades. Nos próximos mês, agora de fevereiro, começam as assembleias de prestação de contas do ano 2018 e vem aí, provavelmente, uma sobra boa para distribuir para os associados do Sicredi. Em torno aí de 10 milhões de reais vai ser distribuído como sobras do ano de 2019 para as contas dos pessoal que trabalha com o Sicredi. Sim, sim. Principalmente quem trabalha muito com poupança, financiamentos e tal, então tem um retorno legal para ser devolvido. Sexta-feira, ontem, portanto, reunião do Conselho da Agricultura, aí com vários temas também sendo discutidos aí. E uma delas, Bonese, é a lei que trata aí das roçadas nas beiras das estradas, né? Então, a partir agora desse ano, todos os proprietários rurais ficam obrigados a roçarem os seus corredores na beira das estradas. Deu uma discussão grande, né? Nós pedimos que a Secretaria de Obras nos encaminhe como é que fica a questão ambiental. Quer dizer, se eu tenho uma árvore, tenho um pinheiro no barranco da estrada lá, eu vou poder derrubar, roçar, cortar. Como é que fica isso para não ter sanção com relação ao meio ambiente depois? Só para entender, onde tiver a beirada de estrada, que a gente já falou aqui, até inclusive, que pedia que a prefeitura fizesse isso, questão de risco para os motoristas, visibilidade. Isso. Agora é obrigação do proprietário. Do proprietário roçar. É uma lei. De quanto em quanto tempo tem que fazer essa roçada? É uma vez por ano, me parece que a lei fala. Eu não tenho a lei aqui, nós já olhamos essa lei, nos surpreendeu porque ela não veio para ser discutida no Conselho da Agricultura. Ela foi assinada pelo prefeito Amadeu em dezembro de 2017, né? E agora, então, a partir de agora, inclusive, o município pode multar os produtores que não roçarem as suas beiradas de estrada, seus corredores. É estranho isso, né? É estranho. Se é uma atribuição do município, como assim simplesmente jogam para o privado? Segundo o que se discutiu lá, é de que seria obrigação do município até então, porque agora tem uma lei que passa a ser obrigatoriedade do produtor, quer dizer, o proprietário da área de terra que faz confrontação da estrada tem que segurar limpo. Vai ter que segurar limpo. Mas o imposto que paga, justamente para isso também. Mas é isso, Bonese, como é que faz? Mas foi isso que a gente incluiu na pauta da reunião, porque ela não foi discutida. Foi uma lei que ela foi feita e não foi discutida com ninguém. Se fosse ela discutida pelo menos no Conselho da Agricultura, e aí foi dito o seguinte, que isso não é atribuição do Conselho da Agricultura, seria do Conselho da Secretaria de Obras, e aí a gente argumentou que, como a Secretaria de Obras não tem conselho
e que deveria ter até um conselho. Eu fiz uma defesa nesse sentido, que é a única secretaria que não tem um conselho, porque saúde tem, agricultura tem, educação tem, assistência social tem. Por que só obras não tem? E que tem muitas dificuldades e muitas demandas, muitas reclamações também. Por que lá não tem? Mas pelo menos que tivesse vindo para a Secretaria da Agricultura, para o Conselho discutir, porque tem relação, sim, com os agricultores e com os produtores. Então, o Conselho vai encaminhar um documento, né? O Giovanni, que é o nosso presidente, vai encaminhar um documento para a Secretaria da Agricultura para ver como é que a gente vai encaminhar isso. Porque pensando dessa maneira, Sérgio, me permite, daqui a pouco também aqui na área urbana vai se usar o mesmo argumento. Olha, também vamos então dispensar a empresa que faz o serviço de limpeza aqui, porque cada proprietário é responsável por manter limpo a frente da sua casa, a parte da sua rua. Eu não te duvido que nessa lei, eu não lembro agora o número da lei aqui, mas eu não sei se essa lei ela não traz isso, Bonesi. A limpeza dos terrenos urbanos já é obrigação do proprietário. Agora, digamos assim, me pego do calçamento, meio-fio, eu não sei. Parte da rua. Eu não sei, teria que ver melhor a lei. Eu não vou aqui trazer opinião. Mas tudo bem, eu acho que se quer mudar a lei, tranquilo, mas também mude a questão da arrecadação de impostos também. Eu acho que pelo menos discutir com a sociedade. No mínimo, né? Com a comunidade. Né? Ali a gente sentiu que essa lei ela não caiu muito bem. Pelo menos tivesse discutido. Bom, vai fazer assim, ajusta e tal. Ela veio, foi aprovada meio que no finalzinho do ano, finalzinho de dezembro de 2017, no apagar das luzes, né? E passou, aprovado, enfim, né? E está aí para ser cumprido e está aí para ser multado o pessoal agora. Amém. Infelizmente. Logo mais, né? Logo mais não, agora de manhã, aconteceu uma assembleia em São Marcos, assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Marcos, onde a gente participou lá, representando a FETAR, aliás, desculpe. Na próxima semana, Bonesi, na terça-feira, acontece lá em Sapiranga, o encontro, então, de mulheres, está indo para lá a prof, a Solange e a Eliane também, e à tarde acontece em Muitos Capões a reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, onde a Karine vai estar participando. E na quarta-feira, dentro daquele projeto do atendimento lá em Taquara, da FETAR, então estarei indo participar e atender lá os assalariados rurais lá no município de Taquara. Alguns avisos aqui, Bonesi, rapidamente. Então, o Plano Safra para o atendimento aos safristas que vêm para a colheita da maçã, ele inicia na próxima segunda-feira, dia 28, a partir das 6 horas da tarde. Então, todas as empresas, enfim, já estão sabendo para o agendamento aí do pessoal para o atendimento. Dizer também que a partir do dia 1º de fevereiro, então, as mensalidades do sindicato passam a ter um novo valor. A mensalidade do homem ela passa a R$ 264 por ano e a mulher R$ 150 por ano. A contribuição, então, sindical R$ 34 e a confederativa R$ 47. E a Lisiane está de férias e volta só no dia 18 de fevereiro. Essas nossas informações, os nossos avisos, comentários, enfim, aquilo que a gente trabalhou durante esta semana aí que passou. Muito bem, dito isto então, quero te avisar que terminou o programa. O programa agora só mês que vem. Mês que vem, dia fevereiro. 2. Isso mesmo. Vamos nos comprometer aí, trazer informações também importantes, como sempre a gente faz. Desejar a todos um bom final de semana e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Olha só, agora aqui nas redes sociais, o Giovanni conhece? Pois é, ele estava me ligando antes e eu não sei o que ele estava precisando, mas em seguida eu vou estar ligando. O Giovanni, Ana Beatriz Minuso, queremos agradecer a todos que nos acompanharam e, de novo, né, participe do programa, manda mensagem, comentários que a gente vai citar aqui no programa. E desejar que todos tenham um ótimo final de semana, né, Sérgio? Exatamente, e gostem ou não gostem daquilo que a gente fala aqui, mande sugestões, mande um recadinho, sim. Né? Nos joguem pedra, nos joguem florzinhas também, a gente vai gostar do mesmo jeito, né, Bonesi? Ainda mais com esse teu penteado, com esse teu topzinho aí hoje, né? Um topzinho, né? Meio branquinho já, tá ali, tá branco. Tá que nem o William Bonner já verdade, com uma manchinha branca. Mancha, tá um espetáculo. Tá que nem eu, meio carequinha, né? Acho que é questão da idade, né? Não, idade. Tudo isso é idade. 46 anos esse ano. Impressionante. Eu 35, né? Pois é.
Cada perna quase. Pessoal, obrigado pela audiência, viu? Próximo programa vamos gravar na sexta-feira. Sexta-feira da outra semana, pode ser? Provavelmente sim. Aí, de repente gravamos 2. Quem sabe? Ah, sim, com certeza. Pode ser, vai, Pode né? ser. Vai saber. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Para vocês também, um grande abraço. Até sexta que vem. Um abraço. Tchau, tchau.